Eu posso começar já dizendo que a gente nunca reage bem a dar pausas, a perceber que estamos cansados, exaustos. Para pra pensar. Por que descansar te faz sentir culpada? Sendo que podemos e devemos ter nosso tempo de descanso e de pausa, para não mais sentirmos que estamos absortos dentro da nossa própria rotina, a qual, em um dia de adultice, nós literalmente a criamos. Olá, bem-vindo ou bem-vindo de volta ao Dona de Si. E aí, como é que vocês estão nessa linda quinta-feira? Que saudade de vocês. Que saudade de estar aqui. Eu sinto que eu tive que viver esse momento de sempre renascer mais forte, assim, gente. Eu sinto que os meus momentos de pausa às vezes não são compreendidos pela sociedade. E tá tudo bem. Mas pra mim fazem muito sentido. Como é bom, sabe, poder se dar o seu tempo de pausa. E eu falo isso num lugar de muita consciência de que eu sei que não dá pra estagnar na vida e é preciso ter ação, mas quando você tá cansada, quando você tá redirecionando sua rota de vida, quando você tá fazendo planos maiores pra você e para pro seu mundo, não tem como você fazer tudo o tempo todo. Não tem como você ser tudo o tempo todo. E tá tudo bem dar essas pausas. E é por isso que eu tô fazendo esse episódio. Porque eu sinto que a maioria das pessoas, e principalmente as mulheres, se sentem muito culpadas por pausar, por descansar, por não estar sendo o produtiva como a sociedade vê. Então, no episódio de hoje, eu vim conversar com vocês sobre pausa, sobre vocês se deixar descansar na vida. Existe algum autor espiritualizado que provavelmente falou e ficou na minha cabeça, mas eu não lembro o nome dele, que ele fala que, na verdade, nosso próprio aprisionamento está na nossa própria mente. Ou seja, a gente se coloca nessa vida de que a gente não pode parar e a gente se sente culpado quando a gente para. E não só através do nosso instinto mental, mas também pela sociedade, né? Porque hoje em dia a sociedade capitalista e a base da produtividade diz que é errado você simplesmente pausar. A real é que o mundo capitalista e a nova era da produtividade faz com que aprendamos a viver o deixa eu dar uma pausa, deixa eu entender o que eu tô sentindo, deixa eu sentar aqui, deixa eu observar a vida, deixa eu olhar o céu, deixa eu fluir na vida, como um lugar que não mais existe. Ou seja, não existe o tempo de observar a vida. A gente nega o tempo que deveria existir, esse tempo de reflexão. E é normal, porque o mundo faz a gente pensar que não podemos parar, porque se a gente parar, tudo desmorona. E eu entendo que tudo que a gente quer florescer na vida, a gente precisa ter constância, a gente precisa ter determinação, precisa ter ação para as coisas acontecerem. Mas nem por isso quer dizer que você não precisa e não deve pausar, que você não precisa de um tempo para refletir sobre aquilo que você está vivendo. Muitas pessoas acabam vivendo no automático da vida, no capitalismo da vida, na era da produtividade e vive mais por eu preciso fazer isso porque todo mundo está fazendo. Eu preciso fazer isso para conseguir o que eu quero daqui 30 anos. Mas o sentimento dentro dela é literalmente de uma energia de exaustão, de cansaço, de não estar afim de fazer aquilo. Vocês acham que a vida só acontece quando você tem o resultado daquilo? Ou será que ela acontece enquanto você tá vivendo no agora, buscando o resultado daquilo? Eu tô fazendo esse episódio num lugar de alguém que passou por um burnout. Eu tive um burnout, não necessariamente de criatividade, porque eu sinto que eu sempre tenho coisas pra falar aqui no podcast, mas eu precisava de um tempo pra pensar no que eu queria transmitir. Eu nunca quero transmitir algo no automático para vocês. Eu sempre quero transmitir algo da minha alma, algo que eu possa sentir verdadeiramente, que eu possa ajudar mulheres e pessoas no geral, para que vocês consigam se sentir mais vocês mesmas e que vocês
possam se sentir livres para serem quem são. E não tô falando só no sentido existencial da coisa, no sentido essência, mas no sentido de viver a vida sem ligar muito, ou pelo menos o tanto que dá, né, pro capitalismo, para as coisas que a sociedade nos impõe, para as coisas que outras pessoas nos impõem, para você ser livre, para você conseguir ter esse tempo e essa liberdade de agir por si própria. E veja só, se não te deu um sentimento bom só de pensarmos em viver esses momentos de pausa. Para pensar mesmo, para refletir. Quando você pensa, nossa, quando eu tiver esse tempo para deitar no meu sofá, ou para eu viajar, ou para simplesmente existir, gente, simplesmente relaxar, não te dá uma sensação boa só de pensar nisso? E por que é tão escasso esses momentos na nossa vida? Porque eles existem em picos na nossa vida, principalmente quando você chega na sua casa, que você já fez todo o seu dia, só que a gente não se permite descansar de verdade. Colocaram na nossa cabeça que a gente não poderia descansar, porque se a gente descansar, se a gente tirar um dia sequer para fazer isso, a gente não tá construindo a nossa vida dos sonhos. A gente não tá sendo o melhor que a gente poderia ser. Ai, se eu te falar que tudo isso é construção da sociedade e quem você quer ser, o melhor de você, tá em você reconhecer os seus padrões, tá em você curar a sua criança interior, tá em você ter consciência sobre si e as outras pessoas e, sabe, existir no planeta e fazer o que você deseja. Claro que sem, né, agredir a outra pessoa, sem infringir regras da sociedade, mas simplesmente existir e estar consciente, seguir sua intuição. Isso é muito mais relevante, é muito você sendo a sua melhor versão do que a sociedade impõe ser a sua melhor versão, porque é você ir na academia, é você cuidar de você, é você. Eu entendo os benefícios disso, mas a sociedade faz tudo virar uma competição, um jogo, não, você não pode parar. E eu tô te dizendo, você pode descansar, você pode parar por um momento, até para entender o que tá acontecendo na sua vida. Às vezes você tá num bololô e fica, meu Deus, como que eu vou sair disso? Por que você não dá uma pausa para você pensar em tudo que você tá vivendo? Pode ser a grande solução. Pode ser e a maioria das vezes é a solução. Se a gente não se der espaço para se olhar e se ver e descansar, gente, às vezes não tá acontecendo nada, mas você tá cansado e você deve descansar, você tá exausta e existe esse momento que você precisa entender o porquê. E aí depois que você entende, tudo flui melhor. E se você se desse permissão para viver a vida com calma de novo? Hein? Com calma de novo. Não se sinta mal por querer descansar, por sentir a necessidade de respirar mais leve, respirar mais suave, sabe? A vida não é só você fazer os 300 afazeres do dia e acordar no outro dia e ter que fazer 300 coisas. E a qualidade de vida que você merece? Você tá se dando de verdade? E, gente, sempre vai ter coisa pra fazer na vida. Sempre vai ter louça pra lavar, né? Já ouviu falar essa frase? Enquanto existir vida, vai existir louça? É assim a vida. Enquanto você existir, tiver vontade de viver, vai existir coisas a se fazer, coisas para se melhorar, coisas para se desenvolver. E aí, se você não existir no meio dessas coisas, não se der tempo de existir, como você vai dar espaço para você entender o que você realmente quer, o que você precisa melhorar, para você dar espaço também para as coisas novas na sua vida? Entende? Muitas das pessoas elas têm medo desse lugar porque sentem que estão para trás, regredindo ou estagnadas ou que não estão fazendo nada com a própria vida. Por favor, eu acho que a gente, 2025, vamos estar quase indo para 2026. Eu acho que tá na hora da gente entender que a gente só vai existir bem no planeta se a gente se respeitar. E respeito vem também do descanso. O temido descanso que a gente não se dá, a gente não se dá esse tempo de pausar na vida. E o que eu falo pausar não é pausar na vida, porque a vida vai estar acontecendo a cada segundo que você existe, mas pausar no sentido de você se dar tempo para descansar de todas as coisas, os pensamentos, as outras pessoas, o trabalho, a família, até de você mesma, de você que fica falando com você o tempo todo. Pois é disso que eu tô falando. Eu acredito que se não pararmos, refletirmos, analisarmos, aí sim a gente não vai conseguir progredir na vida. Se não vivermos segundo o nosso ritmo, segundo nossa intuição, nossa guiança, nossa verdade, nossa essência, nossa humanidade. O que eu tô falando aqui é para você ser humana consigo mesma,
consigo mesma, tá? Então, o que realmente somos? Se a gente não é o que a gente faz, se a gente literalmente não é o que a gente faz, se a gente não é o que os outros acham que a gente é, ou até o que a gente acha que a gente é, então por que a gente tem que sempre estar com pressa pra fazer tudo isso? Pra quê tudo isso? Pra que essa correria, gente? Vocês estão ligados que no final da vida a gente morre, né? Só pra vocês saberem. E eu não tô vindo num lugar de que eu quero que vocês relaxem e vida me leva pra onde você quiser. Vocês sabem que eu sou pró ao desenvolvimento pessoal de cada ser humano, para que vocês atinjam o seu potencial. Mas a gente está falando aqui de um lugar de pausa consciente, um lugar de pausa, um lugar de descanso da mente que está exausta. Não só da mente, do físico, do emocional. Se eu parar, o que vai ser de mim? Você ainda vai ser você. Você ainda vai ser você, só que eu vim te dizer, muito melhor. Porque, às vezes, como eu falei, um dia de descanso, gente, já te renova para uns 30 dias. Um dia de você se respeitar a ponto de entender que você precisa descansar, que você precisa desses momentos, assim. Porque são nesses momentos em que a gente reflete, que a gente descansa mesmo, que a gente evolui. A gente não evolui só fazendo. A gente evolui também parados, tá? Porque evoluir, a gente evolui a cada momento que a gente escolhe isso, independente do nosso estado. Então, eu quero que, por favor, você me responda. Temos consciência do porquê agimos como agimos? Se temos, talvez devêssemos prestar mais atenção ao nosso corpo, aos nossos sinais, ao nosso sentir, ao nosso coração. O tempo da pausa negligenciada hoje é a causadora de muitos desequilíbrios e distorções do amanhã. Parte do sofrimento do próprio homem é o homem inconsciente e alienado. Então, claro que as pessoas, e a sociedade e o sistema não quer que você pare e pense. Porque se você pensar, você pode sair da caixa do sistema. Porque se você parar para refletir, você pode evoluir a um ponto que a sociedade e o sistema no geral não quer que você faça. Mas eu não estou nem aí para eles, entendeu? Você e eu somos do time que vamos sim respeitar nós mesmos. Que a gente vai cuidar da gente mesmo em primeiro lugar. Primeiro você, depois o seu mundo. Entenda essa premissa. Porque senão você sempre vai passar por cima de você para ser algo ou alguém para o mundo. E você já é alguém. Uma vez eu estava com uma amiga e a mãe dessa amiga. E aí a gente tava conversando sobre profissões e eu falei: "Ah, eu tenho muita vontade de ser alguém na vida". E aí ela me disse: "Ah, alguém você já é". Isso ficou guardado pra mim até hoje. Você é alguém, então valorize esse alguém que você já é. Você só de existir já é alguém incrível. Então, respeite esse alguém incrível que você é. Se você precisa pausar, se você se sente exausta, se você tá cansada, descanse. Descanse. Não se sinta culpada, culpado mais por fazer coisas que são necessárias para você. Até porque o aumento do estresse e ansiedade são efeitos da modernidade, da performance e do desempenho. Pois é, pois é. Fiquem chocados. É porque no mundo atual, nós mesmos, inconscientemente e de uma forma alienada, nos colocamos nessa posição de que não é possível, de que o que realmente importa é produzir, é fazer mais e fazer melhor. E fazer melhor até não do que eu mesma, do que outras pessoas. Mas e se eu te contar que nunca você vai ter como ser melhor do que alguém? E nem se alguém vai ter como ser melhor do que você. Porque nós somos únicos, nós somos diferentes. Nós somos nós mesmos. E o outro é ele mesmo. Então só dá para ser melhor, ou até, entre aspas, pior do que si mesmo. Outro alguém, de fato, pode apresentar uma melhoria baseado no que você acredita ser o melhor, mas isso não significa que ele é melhor que você. Ele só criou condições para que ele estivesse naquele melhor diante do que ele já foi. E quando você enxerga isso, você percebe que aquela corrida de ratos acaba. Não existe competição. Não existe ser melhor do que outra pessoa. Não existe fazer mais e precisar de mais. Existe fazer o seu melhor com aquilo que você tem, nas suas condições e respeitando você mesmo. Porque se você não respeitar você mesmo, você pode chegar
em lugares melhores. Mas com que energia você tá chegando nesses lugares? De que forma você tá sendo o melhor? Você realmente tá sendo o melhor? Ah, porque, nossa, ela consegue tudo, nossa, no trabalho ela é incrível. Tá, mas essa pessoa, ou essa mulher, esse homem, não dorme, não cuida de si mesmo, a saúde tá cada vez pior, não pausa, tá tendo ansiedade, estresse, crise de pânico. Ou seja, acaba se vivendo pelo aquilo que se faz, não pelo aquilo que se é. E isso é muito pesado para a humanidade. O ser tem que vir primeiro do que o fazer, do que aparentar ser ou ter. Na verdade, não ligue para as aparências, porque elas deveriam importar muito menos do que você tem dentro de si. O seu valor como pessoa deve ser mais relevante do que o cargo que você ocupa. Se tudo desmoronar na sua vida, o que te sobra? Eu espero que sobre você mesmo. Eu não tô pedindo pra você parar na sua vida. Na verdade, eu não quero que ninguém se sinta paralisado com a própria vida. É uma sensação horrível. Mas eu sei que é necessário pausas conscientes, é necessário ter tempo pra respirar na vida, gente. E a sociedade hoje em dia evita isso, evita até se olhar no espelho, porque ao se olhar, talvez perceba o quão cansado está. E ainda vai ter gente que vai ouvir isso e vai falar: "Mas eu preciso fazer mais, eu sei que eu preciso fazer mais, eu sei que eu preciso fazer melhor". Tá tudo bem você querer fazer essas coisas. Mas se você tá cansado nesse momento, e eu tô falando pras pessoas que realmente estão cansadas, estão exaustas, estão sentindo que parece que tá muito pesado, então descansa. Desistir jamais, mas descansar sempre, gente. Porque se você não descansar, como você vai criar mais energia dentro de você? Se você não descansa. Entende? É como se fosse o celular. Ele não precisa de um trequinho que carrega ele. É a mesma coisa do ser humano, só que o ser humano acha que não precisa. Porque em que tempo eu vou fazer isso? Agora? Agora não há tempo. Que nem o coelho da Alice do País das Maravilhas. É tarde, é tarde, é tarde. É tarde pra quê, gente? Que tempo é esse que vocês criam tanto que eu não entendo? Eu realmente não entendo. Se você não criar tempo e espaço pra você, as coisas da sua vida são maiores do que você. Desde quando você precisa agir assim? Quem te falou isso? A sociedade? Ah, o meu chefe me falou isso. A minha amiga falou que eu não posso parar, porque se eu parar, tudo está acabado. Amigo ou hater? Fica a dúvida. Nada está acabado. Nada do que você é vai desmoronar em um dia, em um final de semana, em um mês. Nada do que você é será capaz de ser tirado de você. Claro que eu falo de um lugar de que não há como você parar a vida e que você não deve simplesmente parar, mas que descansar é diferente de você parar e que é necessário. Por vocês terem tanto medo de parar, vocês nunca descansam, sendo que são coisas completamente diferentes, completamente diferentes. Quando você desiste, quando você para, você realmente perdeu um sentido. Mas quando você descansa, você redobra o seu sentido de existir. Você percebe você mesmo e depois disso você vai muito além porque você renova suas energias. Você renova o seu viver. O tempo é relativo para cada pessoa e cada pessoa sabe exatamente o tempo que precisa. O problema é que as pessoas podem até saber que precisam, podem saber até o tempo de que precisam, mas não o fazem. E assim a gente vive uma sociedade adoecida, adoecida de si próprio, por não ter consciência em primeiro lugar, e quando tem consciência, por ter negligência consigo mesmo. Porque no momento que a gente se torna consciente dos nossos próprios atos, da nossa própria vida, a gente começa a escolher. Mas então você me diz, ora, Tainã, preciso do meu emprego. Preciso fazer as minhas coisas pessoais. Cuidar da minha casa, dos meus filhos, blá 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 blá. Se você não descansar, meu querido, minha querida, você não vai ter mais tempo de vida. De vida. Vamos estar raciocinando aqui? Vamos. Sabe aquela teoria do avião? Que quando dá uma merda, a gente coloca o nosso equipamento de respiração primeiro e depois o de quem amamos? Não dá pra fazer mais pro mundo se você tá exausta por dentro. Então, eu vejo por esse lado. Eu quero me dar espaço para isso. Se o seu espaço for 15 minutos, muito que bem. Você encontrou o espaço físico para isso. Faça sua pausa, sem culpa. Se permita relaxar. Descanse com a certeza que tá tudo bem existir, que tá tudo bem ser você, que tá tudo bem respirar agora mais fundo. Ver o céu, andar por aí,
Tá tudo bem existir mais um dia. Tá tudo bem não pensar no amanhã, na conta pra pagar, no dinheiro, nas pessoas, nas coisas do mundo. Se permita entrar em êxtase e conhecer o seu próprio mundo, onde ele diz: aqui você pode existir. Isso não só vai melhorar a sua mente, como o seu corpo. E pasme, aumentar sua produtividade e o seu desempenho. E assim como o hábito de trabalhar, o hábito da pausa deveria ser recorrente. Esses momentos de pausa, onde você faz o que te preenche no momento, ou o famoso nada, eles sim são os verdadeiros investimentos para a sua saúde mental e até física. Então, pare de achar que o fato de você estar parado, descansando ou realmente refletindo sobre sua vida é um sinal de fraqueza. Muito pelo contrário. As pessoas mais fracas são aquelas que não param, são aquelas que passam em cima de si, dos outros, por status, por trabalho, por coisas tão banais e fúteis que não vale a pena nem ser mencionadas aqui. E para falar de relatos falados, eu quero mencionar um documentário chamado Pausa, o intervalo do mundo, que nasceu em 2018, com uma jornada intensa e desgastante de trabalho em que o jornalista e escritor Patrick Santos se desperta para a necessidade de repensar sua forma de viver. Eu vi o documentário, achei ótimo. O link tá na descrição desse episódio. E já aviso para vocês que eu sempre deixo os links importantes do episódio, tanto aqui no Spotify quanto no YouTube. Eu sempre deixo aqui no link da descrição. Então é só descer que vocês vão ter acesso a todos os links importantes, tanto das minhas redes sociais, como links externos que eu menciono como esse. A cultura da multitarefa e da disponibilidade constante nos leva a crer que, se não estivermos sempre ligados, ficaremos para trás. No entanto, essa mentalidade pode levar ao esgotamento, à queda da qualidade de trabalho e, em casos mais graves, o famoso burnout. E embora possa parecer contraditório, pausas pequenas durante o dia são essenciais, e eu vou repetir, essenciais para manter o foco, reduzir o estresse e melhorar a sua produtividade. Então, quando você pausa quando precisa, você melhora tudo isso, a produtividade, o desempenho, tudo que a sociedade fala que é preciso para você ser fodão. Então, se você quer ser fodão, faça pausas também. Ou sua louca, o seu louco, da cabecinha. E eu me incluo nisso. Esses micromomentos de descanso, quando inseridos de forma consciente na nossa rotina, têm o poder de transformar não só o nosso desempenho, mas também a nossa qualidade de vida. Que foi o que eu disse pra vocês. Vocês querem muito na vida e tá tudo bem. Eu também quero muito. Mas com que qualidade você tá fazendo esse muito na sua vida? Porque o que mais a gente quer na vida é ter esse muito, muitas das vezes, para ter a qualidade de vida. E se eu te contar que é melhor a gente ter a qualidade de vida enquanto a gente busca mais qualidade de vida? Esse é o nosso ideal. Isso é ser consciente consigo mesmo. Não é ultrapassar você mesmo para alcançar tudo na vida. É viver com você mesmo com qualidade para viver ainda mais o tudo que você quer na sua vida. E afinal, o que é a pausa? Muitas pessoas podem estar se perguntando, tá, mas você quer que eu pause? Mas eu não sei o que é pausa, eu não sei pausar. Bom, a pausa é um momento de descanso consciente, em que nós nos desconectamos temporariamente das demandas externas e nos permitimos relaxar e recarregar. Então, não é você mexer no seu celularzinho, não é você ver TV, não é você falar com a vizinha, não é você fazer nada além de você se recarregar sozinho, muitas das vezes. Pode ser uma pausa curta durante o dia, como uma pausa para um café ou uma caminhada, ou uma pausa mais longa, como um dia inteiro, um final de semana, uma folga que você tem e que você vai fazer coisas que você se sinta vivo, um lazer, uma coisa de existir. E eu tô feliz porque eu tô existindo e isso tá me recarregando. Independentemente da duração, as pausas, elas são oportunidades vitais para você cuidar da sua saúde física e mental. E eu quero dizer para as pessoas que trabalham com criatividade como eu, que muitas das vezes falam que não dá para parar por conta que você é sua própria fonte de criação. Pois bem, muitos e muitos dos grandes momentos criativos da história ocorreram durante o ócio. O ócio, para quem não sabe, é esse momento de pausa, esse momento de não fazer
Nada. Um exemplo muito relevante é Einstein, né? Que ele formulava teorias enquanto tocava violino. E Steve Jobs era conhecido por suas caminhadas criativas. Isso não é coincidência. Quando a mente está relaxada, as conexões entre ideias diferentes se tornam bem mais acessíveis. E esse processo é conhecido como incubação criativa, um fenômeno estudado pela psicologia cognitiva que mostra que soluções complexas aparecem mais facilmente após um período de afastamento da tarefa. Ou seja, fazer uma pausa não é se distrair do problema, mas criar as condições ideais para resolvê-lo de uma forma original. Cara, às vezes minha mãe fala isso pra mim. Às vezes você tá procurando a solução de um problema. Você dorme, no outro dia você consegue. Por quê? Porque você descansou, porque você deixou sua mente, sua vida, sua existência falar por ela mesma. E além disso, as pausas, elas melhoram a tomada de decisões. Por quê? Porque elas reduzem a impulsividade causada pelo cansaço e aumentam a nossa capacidade de avaliar riscos e consequências. Quando você está com uma mente mais calma, mais equilibrada, mais descansada, você avalia bem melhor, ou muito melhor, os riscos e as consequências das suas ações, das ações das outras pessoas. Então você consegue agir de uma forma mais coerente. E isso é só através de uma mente descansada. Repete comigo, através de uma mente descansada. Um cérebro descansado pensa com mais clareza, pondera melhor e responde com mais assertividade aos desafios da vida. E é dessa pausa que precisamos, para olhar tudo o que está acontecendo dentro de nós, para estarmos bem, para viver em ritmo com a própria vida. Até porque a verdadeira produtividade vem da capacidade de gerarmos resultados consistentes com qualidade. Chegamos nesse ponto do episódio e você ainda não está concordando? Calma aí que trago dados científicos. Estudos científicos mostram que as pausas não são apenas benéficas, são essenciais para a função cognitiva, a criatividade e a tomada de decisões. Quando descansamos, nosso cérebro não desliga, ele ativa o que é chamado de rede de modo padrão, essencial para processos como a consolidação da memória, tá pegando a consolidação da memória, a autorreflexão e o pensamento criativo. Ou seja, se você não descansa, você não vai lembrar de nada. Não vai lembrar de nada que você aprendeu, nada do que você ouviu, nada que realmente é importante para sua mente refletir e memorizar. Até porque o próprio cérebro humano não foi projetado para manter o foco interrupto por longos períodos. Na verdade, ele funciona bem melhor com ciclos de atenção e descanso. Até por isso que existe a técnica Pomodoro, que é muito utilizada e muito famosa, que é você trabalhar 25 minutos e pausar 5 minutos, e que pode existir variações desse tempo, mas que são nesse sistema de foco por um tempo e pausa por um tempo. Quando trabalhamos ou nos concentramos por muito tempo sem interrupções, nossos níveis de energia mental e concentração diminuem, levando à fadiga mental e à queda do desempenho. Meus queridos. E por isso, agora, eu quero trazer como incorporar pausas de forma prática na sua rotina para você conseguir desacelerar e usar o seu tempo de forma mais consciente. Primeiramente, planeje suas pausas. Programe pausas regulares em sua agenda, ou cronograma de trabalho, planner, enfim. Defina alarmes ou lembretes para garantir que você se lembre de fazer pausas ao longo do dia. Pode ser pausa de 30 segundos ou o tanto de tempo que você achar necessário e que é disponível para você, diante da sua realidade. Exemplos aqui práticos para vocês. Micropausas, que é de 30 segundos a 5 minutos. Dá para você levantar da cadeira e se alongar. Nossa, isso é muito bom. Sério. Olhar pela janela por alguns segundos, isso também é maravilhoso. Às vezes eu tô meio assim, eu olho pro céu e fico, ai meu Deus, a vida é linda. E realmente isso ajuda. Respirar profundamente algumas vezes. Todas essas opções você pode enquadrar na pausa da técnica do Pomodoro que eu falei para vocês. Existem também as pausas curtas, que são de 15 a 30 minutos. É curtas, mas são bem maiores do que micropausas, como eu disse. Que é você fazer uma caminhada leve ao ar livre, ou seja, tá cheio de pensamento, tem esse tempo, você pode caminhar, vai caminhar. Gente, eu amo caminhar, porque toda vez que eu tô muito pensativa, eu sei que eu preciso caminhar. E parece que só de vocês caminhar, mesmo que seja no meio da cidade, ainda assim faz um efeito muito bom para o seu cérebro. Meditação ou exercícios de respiração. Meditação é maravilhoso, eu faço sempre. Eu não tenho nem o que dizer.
não só espiritualmente, mas também mentalmente, ajuda muito a você se concentrar e também voltar o seu foco para você mesmo. Parar para comer também, fazer lanches de uma forma mais nutritiva, ter mais presença no que você tá comendo, no que você tá fazendo. Você sempre vai saber o que o seu corpo precisa. Então, saiba identificar o que o seu corpo precisa. No seu dia a dia, faça mais pausas ativas. Alongar também é alguma coisa que ajuda muito se você não tem tanto tempo. A gente fica muito, ai, alongar, ai, fazer isso aqui, beber água, levantar por 1 minuto, que diferença. Faz diferença. Pare de ficar achando que as coisas pequenas não fazem diferença, porque todas as coisas, todas as mudanças na sua vida começaram com apenas uma decisão pequena. E a sua vida é baseada em coisas pequenas que se tornam coisas grandes. Então vá se alongar. Vá, sabe? Até eu me alonguei aqui. Cuide do seu corpo e perceba que é preciso honrar você mesmo, todas as vezes e todos os dias. Faz o que você gosta. Use as suas pausas para fazer coisas que você se sinta relaxado e feliz por fazer. Pode ser ler um livro, ouvir uma música, pintar, cozinhar, ou qualquer outra atividade que vai te dar prazer e te ajudar a relaxar. Use esse espaço para aumentar o seu nível de autocuidado e não, ao contrário, ser drenado por telas ou simplesmente ficar se sentindo culpado por estar relaxando. Isso não deveria existir. E não é você fazer uma pausa hoje e nunca mais fazer que vai fazer alguma coisa de diferente na sua vida, tá, gente? Vamos pensar também que é importante a gente ser consistente em tudo na nossa vida, principalmente em coisas que a gente quer ver crescer na nossa vida. E se você quer se sentir muito mais conectado consigo, mais descansado no seu dia a dia, faça pausas regularmente, seja diariamente ou semanalmente, porque o que adianta você fazer por, sei lá, 15 minutos num dia e nunca mais fazer? Gente, não vai adiantar a longo prazo. Então, não deixe que a pressão do trabalho ou das outras responsabilidades te impeçam de tirar pausas da sua vida, porque pausas são necessárias. Porque dali vai surgir o novo, vitalizado, cheio de energia. E é no espaço vazio, na pausa, que novas ideias, sonhos, projetos e possibilidades podem florescer. E falando nesse episódio sobre pausa, agora esse episódio número 56 no YouTube vai ser lançado em dezembro. Sim, tem um delay ainda que eu vou consertar até o final desse ano, com as glórias de Deus, do Spotify e do YouTube. Então, pra você que tá me ouvindo no Spotify, tá lançando agora no final de julho. Mas esse episódio vai ser lançado no YouTube em dezembro. E já quero avisar pra vocês que no finalzinho do ano, em dezembro e janeiro, sim, eu vou pausar. Mas fiquem calmos que ainda terá muito de mim, muito do Dona de Si aqui pra vocês. E dizer pra vocês que eu peço perdão pela inconstância, né? Porque isso foi uma inconstância da minha parte, mas eu não vou me culpar porque eu fiz de forma consciente, como uma pausa mesmo, para que eu pudesse voltar com mais consciência. E trago novidades em tempo real aqui para vocês, que em 2026 já vão estar todos os episódios completos, tanto no Spotify quanto no YouTube, e também no YouTube com vídeo para vocês. Então já se inscrevam no Dona de Si no YouTube, @Dona de Si Podcast, vai ter link aqui também na descrição. E se tudo que eu disse até agora fez algum sentido para você, por favor, siga o Dona de Si aqui no Spotify. Também avalie com 5 estrelas ou as estrelas que você achar que ele merece. Te convido também a conhecer as minhas redes sociais, o meu Instagram, @taibrand, com D mudo R no final. Também tô agora com o TikTok, @taibrand RR, tem um R a mais no final. O meu canal do podcast é @Dona de Si Podcast. E também tem o meu canal de vlogs, que eu tô trazendo também muito conteúdo novo pra vocês. Ou seja, eu realmente tô muito consciente com o meu propósito, com aquilo que eu quero entregar pra vocês. E foi necessário um pouco desse tempo de pausa, como eu falei pra vocês, pra poder também trazer novidades em outras áreas da minha vida. E o canal de vlogs tá vindo com esse novo. E com certeza, o Dona de Si é um sonho muito grande meu. Mas também trazer minha rotina pra vocês, estar mais conectados com vocês no dia a dia é também um grande sonho. Então, pra vocês, o meu canal de vlogs, @TaibrandR também. Mas se você pesquisar no YouTube Tainan Brandão, que é o meu nome, você vai me encontrar por lá. E aí lá, nossa, a gente vai ser muito juntos. Uma comunidade de divos e divas perfeitos, donos de si. E eu espero estar com vocês sempre na minha vida. Eu agradeço demais por todos vocês que ouvem, por todos vocês que também estão lá no canal. Então, tô muito feliz com essa nova fase de vida. Eu sinto realmente que é uma renovação da minha essência. Uma renovação da essência? Faz sentido isso? Na verdade, eu acho que não seja renovação. Acho que seja libertação.
libertação da própria essência. Ah, e eu sempre esqueço, ativem o sininho de notificações aqui, tá, do Spotify. Quando você clica, vai ficar verde. E aí você sempre vai estar por dentro de todos os episódios que acontecem todas as quintas-feiras. E podem já ativar as notificações de todas as plataformas que eu trabalho para vocês ficarem juntinhos comigo, tanto no TikTok, não sei se tem ativação de notificação lá, mas para você ver como eu sou nova no, no negócio. No Instagram eu sei que tem, também, claro, nos meus canais. Então, ó, já ativem as notificações, porque vai apitar, plim, 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 e vai ser eu. E além disso, eu peço que você compartilhe para ajudar também o pod a chegar em mais e mais pessoas e também a subir aqui nas paradas do Spotify. Compartilhe esse episódio para que ajude também as pessoas a poderem se sentirem mais conectadas com elas mesmas e poderem dar esse tempo de pausa e descanso merecido. Nem é merecido, né? Acho que você não faz por merecer esse descanso, você deve se dar esse descanso por direito seu. Então, por favor, compartilhe esse episódio para as pessoas que você sente que precisa descansar, que precisa parar de sentir que precisa fazer tudo antes do descanso, porque às vezes você precisa fazer nada e descansar para depois poder fazer tudo. E agora, os meus lindos, os divos e divas que ficam até o final. Eu amo vocês. Vamos para o ponto baixo e o ponto alto da semana? Quem tava com saudade? Porque eu tava com saudade. Eu já tava assim, meu Deus, eu quero muito falar sobre o meu ponto baixo, meu ponto alto da semana. Ai, como eu amo estar aqui com vocês, de verdade. Muito obrigada pela audiência. E vamos lá pro ponto alto e ponto baixo da semana? O meu ponto alto da semana é que eu vou viajar. Sim, eu sou bem viajadeira, gente. Acho que vocês já devem ter percebido. Claro, às vezes cansa, tá? Inclusive, eu tava bem cansada porque esses dias eu viajei não por querer viajar, mas por motivos pessoais. E eu tive que ir. Então, com certeza, esse foi o ponto baixo da semana, porque aconteceu bem no início dessa semana. Então, meu ponto baixo já está falado, não vou entrar em detalhes. Mas o ponto, voltando a falar do ponto alto, né? Porque eu me embananei e falei ponto baixo já de uma vez. O meu ponto alto é que eu vou viajar, mas pelo menos agora a gente vai viajar em comemoração. Vou pro aniversário da minha sogra, então tô muito feliz por estar indo pra algo legal. E com certeza nesse momento é o ponto alto da minha semana. Tanto animada pra poder também descansar de certa forma lá, ficar em paz com a vida e ficar feliz que agora a gente vai entrar em agosto, né? Então tô feliz porque eu sinto uma energia nova pra agosto, por incrível que pareça. É muito louco pensar isso, né? Mas já estamos em agosto. Mas eu tô muito feliz por esse ano, né? Tô com saudade de conversar com vocês. Me deixa? Muito obrigada. Tô muito feliz com agosto, gente, porque eu sinto que, sabe, com mais leveza de viver a vida. E bom, vou parar de falar, gente, porque senão eu vou ficar falando eternamente nesse episódio. E eu tento ser sucinta, mas esse episódio já tá dando mais de uma hora. Então, eu vou me embora para estar aqui em breve. Falo com vocês, então, na quinta que vem e até a próxima conversa, tá bom?